A gente falando aqui para os condutores, a gente continua falando para eles, falar de preço dos combustíveis, que é a nova pesquisa aí do Mercado Mineiro e do Comoferta. Feliciano Abreu, que é nosso colunista, toda segunda-feira com a gente aqui no Central, já está aqui para trazer. Vamos ver se vai trazer boas ou más notícias. Feliz, bom dia para você. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, como é que foi de Natal? Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimas notícias, né? Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Feliz, graças Tudo jóia? a Deus. Tudo bem também. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí da 98. A Boas gente notícias. teve queda, né, na refinaria. Essa queda Quedas. chegou, Feliz? Na totalidade, não. Na Mas verdade, pelo menos não, um pouquinho. chegou um pouquinho, Carol. Na verdade, a expectativa era maior. Essa queda ocorreu na primeira semana de dezembro, nas refinarias foi na gasolina, ela foi de 6,49% e no diesel de 8,91%, que é uma queda bem satisfatória. Agora a gente sabe que gasolina tem uma parte de composição dela que é o etanol. Nós sabemos aí que também, durante todo o processo, não é uma queda exata na refinaria que vai ser a mesma para o consumidor final. Mas a gente fez um balanço em relação tanto ao último mês e também em relação a este ano, né, para o consumidor fechar o ano aí com uma positividade, né, pelo menos no combustível. A gasolina, para você ter uma ideia, João, ela caiu no último mês 2,43% pelo preço médio. Gasolina que era R$ 4,91, hoje está em média R$ 4,79. São 188 postos pesquisados na região metropolitana. Isso dá 12 centavos pelo litro, né? O menor preço que nós encontramos da gasolina até semana passada foi de R$ 4,59 e o maior de R$ 5,29. Uma diferença aí que já está melhorando, de 15,25% entre os postos, né? Um detalhe. De janeiro desse ano até agora, até essa última pesquisa que nós fizemos, nós temos uma queda da gasolina de 30,84%, que dá R$ 2,14. É uma queda satisfatória pelo momento que a gente estava vivendo. Então a gente tem que valorizar isso também, né? Porque a expectativa era só aumento, aumento. Eu me lembro que a gente tem a pesquisa que a gasolina em maio, ela chegou o preço médio a R$ 7,54, quase chegando a R$ 9,00 pelo preço máximo. Então a gente estava desesperado. Aí teve aquela história da redução dos impostos em maio, que foi muito benéfica. A gente espera que continue essa redução, né, de alguma forma, porque o consumidor não ganhou mais dinheiro na virada do ano para, de repente, estar pagando aí R$ 8,00 numa gasolina no mês de janeiro. Pra você ter uma ideia, só de maio até agora, depois da redução de impostos, que foi super eficiente para o bolso do consumidor, a redução foi de 36,5% pelo preço médio. Então foi o que nos salvou aí no âmbito da gasolina. O etanol, o menor preço dele é R$ 3,64 e o maior R$ 4,09. Uma diferença entre os postos de 12,36%. O etanol também que caiu. A gente está no período já terminou a safra, a colheita, né? Mas a gente nota que ele acompanha muito a questão da gasolina. Tanto que era R$ 3,90 um mês atrás, passou agora o preço médio a R$ 3,80. Dá uma queda quase que idêntica da gasolina de 2,56% ou 10 centavos pelo litro. Você vê como é que está pareado, né? A questão do mercado é muito interessante isso, porque não há justificativa de mais etanol no mercado, a não ser porque ele está sobrando, né? O consumidor está optando pelo etanol, porque aquela comparação de etanol com gasolina, hoje ele corresponde a 80% do valor médio da gasolina. E isso mostra que ele é inviável para o momento. Um detalhe também, a gente quando lembra do início deste ano, nós tínhamos aí o etanol, para o consumidor ter uma ideia, a R$ 3,21, né? Então, assim, na verdade não, a R$ 5,26, R$ 3,21 foi janeiro do ano passado, janeiro desse ano a R$ 5,26, então o etanol ele caiu 27,28%, que dá aí R$ 1,50 pelo litro de janeiro até agora, né? Ele teve também redução de impostos, e nesse período ele caiu 32%. O preço médio, o maior preço médio que tivemos do etanol foi de R$ 5,57 no mês de maio. Acho que o mês de maio, tanto para combustível como alimentação, a gente que faz pesquisa lá de supermercado, foi o mês mais crônico desse ano. Sabe, a gente tinha leite lá chegando a R$ 7,00, né? Leite que a gente está pagando agora R$ 2,99. Então, assim, mussarela, carne também com preços nas alturas. Então deu uma melhorada, né? A gente sabe que pode melhorar mais. O diesel, o menor preço do diesel S10 é R$ 6,09 e o maior R$ 7,05. Uma diferença entre os postos de 15,76%. Né? O diesel também caiu. Ele caiu no último mês
caiu bem 4,40%, embora na refinaria foi quase 9% a redução. Então a gente tem aí uma queda de quase a metade do que foi passado na refinaria. O preço médio era R$ 6,68, passou para R$ 6,39. Lembrando que o diesel, em janeiro, ele custava, em média, R$ 5,68. E o diesel não teve a questão dos impostos, né? Ele teve, foi depois, né? Então o diesel chegou a subir para R$ 7,00 em média, atualmente aí a R$ 6,39, há uma recuperação aí de 9% somente de janeiro até agora. Né? Mas está muito distante ainda. Tanto que se você pegar aí o valor do diesel, está em torno de 60% do que era antes da pandemia, né? Que a gente tinha um preço médio maior. Feliciano, a gente teve aí em novembro, finalzinho de novembro, uma redução anunciada pela Petrobras de 20 centavos na gasolina. Nós chegamos a esse patamar porque você falou aí, se eu não me engano, é menos de 5% essa redução, não é isso? Não, na verdade foi 6,49%. 6,49%. Né, nas refinarias. Exatamente, ela era 20 centavos que caiu, era 3,28, passou para 3,8. Né? A gasolina, ela só correspondeu a 2,5% para o consumidor. É aquela história, né? É sempre a argumentação a refinaria é diferente, aí depois você tem aí o transporte, você tem a distribuição, tal, mas não é a mesma queda. Tem o etanol tem 27%, né? Mas o etanol caiu aqui também. Mas quando aumenta, aí vem tudo, né? Imediato. Porque eu ia chegar nesse ponto, Feliz, que a gente, nas últimas pesquisas de combustível, você até trouxe uma situação do etanol subindo de valor e a gasolina acompanhando, por causa dessa mistura. E eu queria ver se a gente chegou diminuir desse valor, ou se a gente apenas, com essa redução nos postos agora, a gente voltou para o valor que era antes do anúncio da redução, porque a gente teve, sem anúncio nenhum de reajuste da gasolina, a gente teve um aumento da gasolina. Você falou tudo. Na verdade, a gente quando compara novembro com dezembro, né, ou seja, um mês, a gente teve essa queda de 2,5%, para arredondar. Mas se você pegar há 2 meses atrás, ou seja, em outubro, fica elas por elas. Então, assim, teve exatamente isso que você falou. Ela subiu, aí depois teve uma queda em dezembro, né? Mas ficou elas por elas. Na verdade, aquela montanha russa, né? Subiu e depois voltou para o mesmo lugar. Então, empatou. Entendeu? Agora é pensar como vai ser no ano que vem. Né? A gente lembra, você ressaltou muito bem, a gente teve a redução do ICMS. Exato. Dos estados. Impostos federais. Exatamente. Os impostos federais já estão zerados já há um tempo, mas mesmo assim continuava muito alto. E aí teve essa redução do ICMS, todos os estados, inclusive todos os estados no mesmo patamar de valor, se eu não me engano, 17%. Isso. O que é justo, né? Porque a gente pagava o ICMS, um dos mais caros do Brasil, junto com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é maior um pouco. E agora tem que ver por quê. Com essa diminuição do ICMS também, há um prejuízo muito grande para os estados. Os estados, inclusive, já entraram com ação no STF, pedindo uma compensação por parte do governo federal. A gente lembra que o ICMS, o valor arrecadado do ICMS, também é utilizado para saúde e educação. Exato. Então tem que ver até quando isso vai continuar. Essa perda na receita, né? Em Minas, se eu não me engano, Carol, aí os números, eu sempre com os números, às vezes me falha, é cerca de 12 bilhões de reais. Então é um valor muito alto. A gente sabe que Minas Gerais enfrenta ainda uma situação financeira muito grave, outros estados também. Então tem que entender como é que vai ser no ano que vem. Se essa conta vai chegar para a população ou se vai conseguir uma outra estratégia ou manter essa estratégia do ICMS mais barato. Agora, vai ter que tirar de outro lugar. Eu penso o seguinte, tomara que não chegue para a população que não merece esse aumento. Né? A população voltou a andar de carro nas ruas, o preço do barril do petróleo está bem estável, a gente até trouxe aqui, está $84, o dólar aí com a tendência de queda, inclusive, a R$ 5,18. Né? Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso aí. E um detalhe, que seja compensado, o governo estadual seja compensado pelo governo federal. Isso. Não pelo meu bolso, entendeu? Porque eu não tenho obrigação, né, eu tenho muito medo de voltar aquelas coisas que a gente parece que esqueceu, mas a gente tem que ficar de olho. CID, né, um imposto que de repente é provisório, mas é para tentar ajustar o governo aí, mas vem aí, fica um ano e o consumidor pagando cada vez mais caro. É péssimo para o consumidor e muito ruim para o dono do posto de combustível, porque ele vende menos, gera menos emprego. Então, o que a gente pôde perceber aqui é que não houve queda
de venda. A gente teve foi um aumento de venda, de volume de venda. E normalmente quando tem redução de impostos, uma coisa compensa a outra. Né? Você ganha na quantidade. Porque não adianta também colocar gasolina a R$8, que as pessoas não vão ter dinheiro para colocar combustível em janeiro. Né? E muitas vezes aí vai ter problema de transporte, né? Que a gente fala muito aqui, como a gente passou, questão dos aplicativos, dos táxis, né? Que acabam repassando esses aumentos aí, além de pressões aí no transporte público. E você falou um ponto importante, Feliciano, que também é muito bom para a gente aqui, que também é consequência dessa queda, que é o barril de petróleo. Exato. Porque desde junho, né, a gente lembra que aumentou absurdamente, chegou a passar, eu acho que de $120 o barril por causa da guerra. Da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, desde junho, a gente está tendo uma queda. Sim, está descendo, caindo o barril de petróleo, e isso influencia muito aqui por causa da política de preços da Petrobras. Então, a gente tem que ressaltar isso também. Isso é fato, né, João? Né? Isso é fato e é importante a gente ficar de olho, porque tudo é motivo para aumentar para o consumidor, no final das contas. Quando é questão da guerra, e agora vem, de repente, um outro governo falando que é um rombo que tem na empresa. Então, o consumidor não tem nada a ver com isso, porque o consumidor foi sacrificado durante o ano todo. Tanto que a gente está comparando com o início do ano, né, que melhorou muito em relação à questão da pandemia e tal. Tomara que continue melhorando, para que o consumidor... O combustível, gente, ele é a mola propulsora da inflação. Sim. Então, se a gente tende aí a ter uma pressão de preço, o próprio diesel ainda está muito caro. Alto. Né? Então, você vê que isso dificulta, encarece, gera inflação nos produtos de supermercado, de carnes, remédios, que são extremamente transportados pelas vias terrestres. Né? Feliciano, eu voltei de um sítio, agora, ontem, e o tanque está lá embaixo. Eu ponho gasolina ou etanol? E enche o tanque ou põe só a metade? Põe gasolina, enche o tanque. É mesmo? Enche o tanque. Você vê que várias vezes eu falava, Sim, põe só metade, porque é uma tendência de queda, porque senão você vai ficar estocado com produto caro. Não, eu particularmente estou fazendo o meu, também vou ter que matar a aranha que mora lá em cima no meu tanque, né? Porque eu vou encher o tanque, eu não vou virar o ano com essa turbulência que ainda tem no ar. Então, assim, eu acho que para quem tem família, vai viajar, encher o tanque em Belo Horizonte, pagando aí R$4,79. Eu quero saber, a gente paga até quanto no máximo? Vamos lá, Feliz, essa informação é muito importante. Está R$4,79, vamos guardar R$4,70. Sim. Né? Abaixo de R$4,70 é um número fácil do consumidor que vai viajar, né? Abastecer, R$4,70 da gasolina. Etanol, como eu falei, está 80%, depende muito do motorista e do veículo. Então, isso, cada caso é um caso. A regra, né, que é uma regra até muito antiga e defasada, aquele 70% que ficou, a gente entende que tem carros hoje que fazem 75%, né, que equilibram aí. Tem muito, eu acho as melhores fontes são os motoristas de aplicativo e de táxi. Você entra dentro dele, começa a conversar qual combustível você usa, tal, né? Aí eles dão aula pra gente e eles realmente entendem. E você passa perto de um posto de gasolina e um posto de combustível que tem muito taxista, muito motorista. Pode entrar, meu. R$4,70 então, gasolina. Você falou etanol? Etanol, R$3,80. R$3,80. R$3,80, tá? E o diesel, R$6,30. Aí seria sonho, né? R$6,39. Isso é promessa de Natal, viu, Carol? Feliciano deixando de ser mão de vaca. Agora mandando encher o tanque. Isso é promessa de Natal. Paulo Leite ia ficar feliz com isso, viu? Mas tá aí, mais uma pesquisa. Diga lá, João. Bom, agora trazendo nossos ouvintes aqui para o Feliciano discutir também com a gente. O Jonathan de Ibirité falando só, sábado abasteci na hora do almoço, R$4,77. Passei em frente ao posto à noite, véspera de Natal, e já estava R$4,98. Hoje, voltou para R$4,77. É dureza. Aquele péssimo hábito, né, de véspera de feriado, que vai ocorrer também, né, no Réveillon. Que é uma tendência muito mais intensa das pessoas viajarem para o interior, né, para praia, aquela coisa toda. O Ney de Lagoa Santa falou a mesma coisa aqui, ó, Feliciano. Aqui em Lagoa Santa o preço deu uma baixada na maioria dos postos em mais ou menos 10 centavos. Só que antes do Natal teve um aumento de mais de 20 centavos. É muito difícil, eu não fiquei sabendo desse reajuste. Então, pessoal, tá aqui nervoso. Trazer mais aqui, Carol. Olha só, o amigo Maicon falando que gasolina 7,75 e etanol a 13,75 lá na Avenida Amazonas, no Nova Suíça. 7,75? Tá, o 4,75 gasolina e o etanol 3,75. Para finalizar aqui, o Claudinei, que é motorista de carreta lá de São José da Lapa, falando o seguinte: a gasolina só baixou 6 centavos e tá R$4,86. Ele fala que agora eu passo sempre em Matozinhos e lá aumentou 10 centavos, por lá
R$ 4,98. É um absurdo isso, né, na verdade. Ele que é um caminhoneiro que deve rodar várias cidades e deve ver realmente essa disparidade. É o que a gente recebe, inclusive, de um ouvinte aqui lá no aplicativo com oferta, né, um ouvinte super atencioso, ele sempre manda de Brumadinho. Brumadinho. Né? É impressionante os preços de Brumadinho. É muito caro, é né? muito caro. Assusta. Não é? Então, assim, chega a ser uma covardia com as pessoas que moram no interior e que não têm condições de sair, né? Às vezes, aquele trajeto, sítio, casa, né, tal, e pagam bem mais caro que a gente aqui. A gente tem que estimular a concorrência, como sempre. E nesse caso, especificamente no interior, quem roda muito é quando chegar em Belo Horizonte, né, abastecendo mais barato e voltar com o tanque cheio para a sua cidade. E entrar no aplicativo, no entrar site no do aplicativo Com Oferta, e nos ajudar lá, porque tá bombando, graças a Deus, muito consumidor entrando e participando. Isso é muito legal, Carol, principalmente nesses momentos de festas, né? A gente está num momento de muita expectativa e tem que fazer muita economia, valorizar mais do que nunca o nosso dinheiro. Tá aí, então o aplicativo Com Oferta, a pesquisa está no site também? Está no site Mercado Mineiro também e no aplicativo Com Oferta com várias fotos de postos, sendo que o consumidor pode fotografar da sua cidade, postar, que a gente vai divulgar, inclusive, nos grupos. Posso falar o telefone do grupo aqui, do WhatsApp? Pode. É 31 99807 5444. A gente tem 33 grupos de WhatsApp que foram criados, inclusive, aqui na 98. Todos bombam, sabe assim, em matéria de pessoa trocando fotos de oferta, aí a gente passa o link para quem quiser participar, aí a pessoa escolhe o grupo que ela quer entrar. É muito legal essa participação. Tá aí, então, troca de informações entre os consumidores aí para você encontrar o menor preço, fazer aquela economia. Tá aí, Feliciano Abreu trazendo mais uma pesquisa pra gente, preço dos combustíveis aqui no Central 98. Feliz que tá com a gente toda segunda-feira. Semana que vem tem mais. Feliciano, obrigada. Feliz ano novo para você até 2023, viu? Para você também, Carol. A gente vai se ver agora só ano que vem, né? Parece que é tão longe, né? Mas as contas chegam à mesma coisa. Mas que nós tenhamos aí um excelente ano de 2023. Essa expectativa que a gente precisa, né? Entendeu? E tomara, vamos acreditar.